Queridos, então o que acontece? Não é estranho, né, como eu estava dizendo, essa ideia de que o sangue representa a vida, porque até hoje, de fato, né, o sangue ele é conhecido como a essência da vida, né? Então, assim, são duas coisas que são necessárias para haver vida biológica, tá certo? Que é o sangue e a gordura, né? Então, se um corpo biológico ele não tem sangue, não tem gordura, vai morrer, não tem vida, tá certo? Porque é alimentado por isso biologicamente falando, né? Então o sangue representava a vida. É por isso que no sacrifício do Antigo Testamento era proibido comer, né, o sacrifício lá, o sacerdote, por exemplo, com a gordura. O sacerdote, alguns sacrifícios, era permitido ele comer, mas tinha que queimar a gordura, porque a gordura representava a vida. E o sacrifício representava, então, essa entrega a Deus, né? Então, assim, o sangue e a gordura teriam que ser queimadas, o sangue derramado, melhor dizendo, e a gordura queimada, porque representava uma entrega total a Deus. Estão compreendendo a construção da ideia, né, do Antigo Testamento? Então o sangue era proibido ser comido qualquer coisa com sangue, porque o sangue representava a vida e só Deus, né, poderia então receber, tá certo, essa oferta de vida, né? Aqui eu estou falando metaforicamente. Então o sangue aqui, aliás, a palavra alma aqui representa, significa o sangue. Tá? A palavra sangue, né, até no latim, que é anima, que vem o nosso termo ânimo. Tenha ânimo, meu querido, tenha vida, né? Tenha sangue, tá? Então, que vem a palavra animal, né, que é o animado, ou seja, aquele que se movimenta, que tem vida. A palavra alima, né, ou alma, sangue, que é o princípio ativador do corpo. Percebam então o significado, né, de tudo isso? Então, segundo o significado de alma, a palavra alma é sangue. Vamos para Eclesiastes, capítulo de número 3. Terceiro significado de alma, tá? Aqui fala-se do fôlego de vida. Então, olha que coisa interessante. Vocês lembram lá no Gênesis, quando Deus cria o homem e sopra nas suas narinas, tem duas narinas, tá? Ó, duas narinas aqui, ó, duas narinas, não é uma só. Duas narinas. Soprou nas narinas do homem e o homem foi feito alma vivente. Lembra desse termo, né? Então, só para a gente aqui tá juntando as ideias, tá? Então, foi feito alma vivente, ou seja, aquele que tinha fôlego. Quando Deus cria o homem, cria de fato, literalmente, do pó da terra, né? Inclusive, tem 18 elementos na argila lá, que são os mesmos 18 elementos químicos que contém no corpo do homem. Olha só, irmãos. Que coisa interessante quando a gente estuda química, né? Aí as informações da ciência, elas apenas confirmam, né, aquilo que a Bíblia já diz, que o homem ele tem a sua origem mesmo da argila. Então isso é literal. Eclesiastes capítulo de número 3, versículos de número 18 ao 22. Quero ler para vocês, só para exemplificar que a palavra alma aqui, ela significa o fôlego, tá? Fôlego de vida mesmo. Olha o que diz o texto. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. A palavra aqui é alma, tá? E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos são pó, e do pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem na sua obra, porque essa é a sua porção. Porque quem fará voltar para ver o que será depois dele? Então, o que o Eclesiastes aqui, o Salomão, está comparando é sobre a fragilidade do ser humano e não difere em nada dos animais. Ele está falando do corpo, né? Da biologia. Então, os dois têm fôlego de vida. Qual é a vantagem de um para o outro? Nenhum. Como morre um, morre o outro. Acabou o fôlego de vida, acabou a vida, né? E a palavra aqui, no original, vai estar lá, alma, né?
não vai diferir. O que vai diferir de fato a tradução aqui já nos ajudou, mas o que vai diferir aqui é o contexto, que a palavra lá é ruach, é nefesh, tá? Que é alma. Tudo bem? Então o terceiro significado da palavra alma aqui é fôlego de vida, ou fôlego, né? Vamos para a quarto significado, lá em Lucas, capítulo 21 e verso 19. Já vamos para o Novo Testamento, Lucas, capítulo de número 21, versículos de número 19. Olha só. Só recapitulando. Primeiro significado de alma, pessoa. O segundo, sangue. O terceiro, fôlego, tá? Respiração, né? E o quarto aqui é vida. Vida. Então refere-se à sua vida, à minha vida, à vida em si. Então olha só. Na vossa paciência possuir a vossa alma, né? Ou a vossa vida. Ô Gerson, você vai me ajudando aí, meu irmão. Eu estou falando tudo aqui, como a sua é diferente. Se tiver aí alguma coisa assim diferente, vai me ajudando aí. Se tiver só alma, tudo bem, tranquilo. Mas se tiver, que eu vou falando aqui de repente. É o 19? Isso, Lucas. Lucas 21, versículos de número 19. 21 e 19. Né? É isso aí mesmo. Lucas. Aqui fala alma também. É alma também, né? Mas aí o significado é vida. O significado aqui não é pessoa, não é sangue e nem é fôlego, tá? Respiração. O significado aqui é a vida mesmo, a própria vida. Então, na vossa paciência, né? Dependendo do texto, vai estar perseverança, que é algo semelhante também, né? Perseverança. Então, na vossa perseverança, vocês vão possuir a vida de vocês. Perseverança, né? Deve estar? Tá? Isso. Perseverança. Então, a palavra melhor aí traduzida é perseverança, não é paciência, tá? Então, se não me falha a memória, a palavra aí para perseverança é macrotomeu. Diferente de paciência que está lá em Tiago capítulo 5, por exemplo, né? Ouviste qual foi a paciência de Jó? Ou seja, a perseverança dele vai estar lá, macrotomeu. Aí no texto lá de Tiago 5, né? Fala de novo lá paciência, mas a palavra é hipomone. Então assim, a gente percebe que nos originais tem alguma coisa diferente, nas traduções às vezes não é a melhor, né, que a gente tem. Então o termo aí, o significado melhor é perseverança. Fala, André, mas paciência não é a mesma coisa? Não é não. A perseverança contém a paciência e nem sempre a paciência ela dá continuidade para ser uma perseverança, tá? Mas é outra história, deixa para lá, irmão, senão a gente vai longe nesse trem aqui. Tudo bem, amados? Eu só quero exemplificar a questão dos significados. Então, quarto, vida. E a quinta e última, né? Significado que tem, eu acho, deixa eu ver aqui, acabei não anotando, mas acho que Romanos, acho não, né? Vamos ver aqui, Romanos capítulo 2 vai falar sobre a alma como o significado de paciência, tá? A paciência, né? Capítulo 2, tá? De Romanos. Aí tem esse significado aí, que vai falar sobre, na verdade, que aqui o termo está diferente, né? Mas vamos lá, o verso 15. Romanos capítulo de número 2, versículos de número 15. A gente exemplificar. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Inclusive coração, irmãos. Na Bíblia a gente já falei isso para vocês? Não, coração não é o órgão, né? Coração, às vezes, dependendo do contexto, vem como o próprio entendimento, tá? A própria consciência, né? Não é essa questão como a gente entende na nossa cultura, que quer dizer desejo, vai depender muito do contexto. Mas aqui, ó, os quais mostram a lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Então, o quinto significado da palavra alma na Bíblia, tá? É esse, consciência, né? Aí sim, ó, consciência, o psique, tá certo? Psicológico, né? Aquilo que se pensa, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado quando lê a palavra alma. Vamos ver em qual contexto que ele está inserido para que a gente entenda. Eu só peguei essa palavra aqui porque ela aparece assim com 5 significados, né, irmão? Então vale aí a gente estar refletindo sobre isso. Então vamos lá para uma segunda palavra que também eu percebo que é necessário a gente estar esclarecendo, que é a palavra mundo.
tá? Vamos pegar o texto de João, capítulo 3, verso 16. Fala, André, a gente é crente, a gente sabe esse texto de cor, que o crente que não sabe João 3,16 de cor, nem crente é. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é isso, amados? Então, olha só, vocês nem precisaram consultar na Bíblia, já está aí na mente, mas que bom que vocês consultaram mesmo assim, né? Mesmo sabendo. Então, a palavra mundo aqui é pessoa, tá? Deus amou as pessoas de tal maneira, se fosse traduzido assim, estava corretíssimo, tá? É que a palavra lá está cosmos. Então, como a palavra está cosmos, e ela é o equivalente no português é mundo, então o tradutor colocou lá, né, mundo. Mas esse mundo refere-se, o texto está se referindo às pessoas, aos seres humanos. Deus amou o ser humano, Deus amou a pessoa de tal maneira. Então, mundo aqui, nesse texto, refere-se à pessoa. O segundo é 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo número 4. 2 aos Coríntios, 4 e 4. Olha só. Aqui já tem um negócio bem interessante para nós. Nos quais o Deus deste, na minha tradução está século. Alguém de vocês está mundo aí, não? Mundo? A minha está século. Gabriel Bergson, está mundo? Tá, Massandra, século também. Século. Tá, alguém está diferente de século? O Deus desse século? Todo mundo está século, então? Tá certo, então tudo bem. Tá. Mas aqui, algumas traduções, inclusive, traz o Deus deste mundo, tá? A palavra lá é diferente de João. Olha, pelo original aqui, a gente já consegue, então, até ter essa informação, né? Acrescentada. Aqui a palavra é aion. A-I-on. Aion é traduzida por mundo, tá? Aqui nesse texto. E lá cosmo é traduzido por mundo. Só que lá em João 3,16 refere-se à pessoa. Aqui, né, esse aion, ou que é traduzido por século ou por mundo, refere-se a um sistema. Olha só. A um sistema que de fato é governado por Satanás, tá? Então, aqui a palavra mundo quer dizer sistema, tá? O Deus desse sistema corrompido, né? Esse sistema governado por Satanás. O sistema cultural, o sistema político, o sistema militar, o sistema que a gente tem de organização das estruturas sociais é governado por Satanás porque é injusto, é corrupto, né? Degrada o ser humano, afasta as pessoas de Deus. Então, olha só, o Deus deste mundo, né? Não é que Satanás manda no mundo, não é que ele é senhor do mundo, criação, não é isso, amados, tá? Mas é desse sistema, porque Deus é senhor, é soberano da criação, ele sim é. Então, cuidado muitas vezes com uma interpretação equivocada que vai gerar outros pensamentos que não tem como, né? A gente encaixar isso num contexto geral e outras doutrinas da Bíblia, tá? 1 João capítulo 5, verso de número 19, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 5, versículo de número 19, aqui tem um textozinho que muitos até falei, eita André, o que significa isso e tal, mas não é nem a questão do mundo em si, né? É outro negócio que tem no texto aqui. Mas vamos lá. 1 João 5, versículos de número 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, olha só. Todo mundo está no maligno. Mundo aqui, irmãos, o mundo que está no maligno, de fato, é a criação que está afetada pelo pecado. Tá certo? Então, este mundo está no maligno, ou seja, essa criação afetada pelo pecado, ela está sob, né, o maligno, ou está no maligno, tá? Jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno. Esse verbo jaz, né, vem do jazer. Lembra? Jazigo. Vocês sabem que é sepultura, né? Jazigo, sepultura, jazer, aquilo que refere-se à morte. Tá? Então o mundo jaz no maligno, né? Nós somos de Deus, mas esse mundo está no maligno, quer dizer, está afetado pelo poder da morte
né, através do pecado, ou o poder do pecado que desemboca na morte, tá? Então, este mundo. Amados, olha que coisa perigosa. Deus amou o mundo, mas o mundo está no maligno. Que negócio é esse? Então, percebe que se a gente não fizer, né, as interpretações corretas, o negócio vai ficar uma bagunça na cabeça, né? Se Deus amou o mundo, não, Deus amou pessoas, porque o mundo está no maligno. Então Deus não ama o sistema, né, mundano, como a gente fala, né? Ah, esse mundo aqui não presta. Não, calma aí. A criação de Deus, ela é boa. Deus abençoou. Isso é muito, o que eu fiz é bom e está abençoado. Então a criação é boa. O que não é bom é o que o pecado afetou e criou estruturas humanas pecaminosas, injustas, desiguais, e aquela coisa que a gente sabe, né, que Satanás está aí fomentando dia a dia através da cultura, dos pensamentos humanistas, né, e tudo mais, tá? Só para a gente entender aqui que a palavra mundo também, ela tem aí as suas diferenças dependendo, do texto, tá? Vamos para uma terceira palavra que eu acho que vale a gente destacar aqui, que é fé. Então fala, André, para mim fé é fé, tudo que é fé é fé. Não, não é bem assim não. Vamos lá, dependendo do contexto, vai ter lá suas diferenças, né, de interpretação e, por sua vez, de aplicação. Irmãos, eu vou pegar a regra lá da primeira aula, não sei se vocês lembram, né? Oi, alguém quer falar alguma coisa? Eu não marquei o terceiro significado de mundo. Cosmo, entenda como cosmo mesmo, cosmo, pode colocar cosmos. Que é a criação, né? A criação, cosmo, planeta. Tá? Criação, cosmo. Criação, tudo bem? Tá ótimo, tá certo, correto. Recapitulando então, primeiro pessoa, depois sistema, depois criação. Pode ser assim, tá? O significado da palavra mundo, né? Fé. Então, antes que eu fale, lembra da primeira ou segunda aula lá atrás? Que assim, nós lemos o texto, a gente chama isso de observação, né? A gente interpreta o texto, ou seja, a gente chega ao entendimento do que ele quer falar, né? Primeiro com os primeiros ouvintes lá, os públicos, depois conosco, buscamos o sentido da palavra, depois o significado da palavra e, por fim, nós aplicamos esse texto em nossa vida, colocamos em prática. Então, nós temos, isso aqui é recapitulando lá atrás, tá? Nós temos a observação do texto, a interpretação do texto e a aplicação do texto, não é isso? Então, assim, observação, lê. Então, nós lemos lá a palavra fé. Fala, André, mas e o original? Porque sempre tem essa questão, né? E o original? Bom, o original nem sempre ajuda. Então, todas as vezes vai estar pistis, né? Pisteo, que é traduzido por fé ou fidelidade. Então, dependendo do texto. Mas nem sempre vai falar a respeito da fé que nós entendemos. Essa via que nos faz acreditar em Deus, né? Se relacionar com Deus, viver diante de Deus, que é pela fé, né? Ou seja, essa capacidade de depositar em Deus, né? De confiar em Deus a nossa vida. Isso é um sentido de fé. Mas vamos lá, em Romanos 14, 22. Romanos 14, 22. A palavra fé aqui, ela tem uma conotação diferente dessa que eu acabei de falar agora, né? Essa confiança em Deus e tudo mais. Fé no capítulo 14 de Romanos, no verso de número 22, inclusive vai estar escrito assim, ó. Tens tu fé? Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Olha que texto interessante, irmãos. Veja só, vou ler de novo aí que é para vocês absorverem. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado, a gente sabe que a palavra bem-aventurado é feliz, né? Aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Se a gente ler o contexto todo, Paulo está falando a respeito de uma consciência, tá certo? Ele está tratando sobre a consciência madura do cristão a respeito das questões comportamentais. E aí, irmãos, teria que ler o texto todo. Eu não estou lendo para ganhar tempo aqui, mas vocês, quando forem estudar, capítulo 14 todo o capítulo 14, que só são 23 versículos, né? Aí é fácil demais. Se fosse lá uns 173 versículos, é igual ao Salmo 119, aí vocês podiam falar, André, é muito. Aqui só 23 versículos, ó, lendo aqui, já dá uma clareada boa, né, no contexto.
Outra regra, estou trazendo de novo aqui, irmão. A metodologia é essa, é a repetição das mesmas coisas, que é para ver se essas coisas grudam na nossa mente. Qual é a regra que a gente tem de ler um texto? Ler o contexto. Qual é o contexto? Muitas vezes é todo o capítulo, 2, 3 capítulos, não é isso? Então não é pensar versículo. Por que eu estou pegando versículos aqui e falando para vocês, ó, o versículo isso e tal? Porque eu já sei o contexto. Eu estudei o contexto. Então eu sei que eu posso pensar esse versículo, porque o que eu estou declarando nesse versículo é a partir de um contexto que eu já estudei, compreendi, e eu entendi que eu posso pensar esse versículo para falar para vocês. Tranquilo, amados? Tá bom? Tá bom? Isso aí tá assim gravado na mente de vocês? É preciso, vamos lá. Então tá bom. Então aqui é consciência, tá? Tens tu consciência? Poderia falar isso. Tens tu fé? Tens tu consciência? Então tenha em ti mesmo. Ou seja, a tua consciência, ela diz respeito a você. Você não queira, por causa da sua consciência, fazer com que o outro acredite no que você acredita. Né? Tens tu fé? Tenha em ti mesmo. Tens tu consciência? Tenha em tu mesmo. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, se você aprova um comportamento, alguma coisa, e aquilo não te condena, você é feliz, bem-aventurado. Mas você tem um entendimento e aí se comporta de outra maneira, amados, aí está fazendo o quê? Pecando. Porque o verso de número seguinte, o 23, vai dizer: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, não come por consciência em Deus, por entendimento, por clareza, né? E tudo que não é de fé, de consciência diante de Deus, consciência crística, né? Mente de Cristo, está pecando, é o que o texto diz. Percebe, amados? Quando a gente sabe o significado do termo, da palavra, vai abrindo assim, o horizonte da revelação bíblica, né? Do texto bíblico, vai sendo iluminada a nossa compreensão, e é isso que a gente precisa fazer, buscar de fato o significado aí do texto. Segundo significado da palavra fé está lá em Gálatas 1 e 23. Vamos lá? Gálatas 1 e verso 23. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 23, está escrito assim, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já vos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Então Paulo está dizendo, né, a respeito de si, quando ele se converteu, ele estava anunciando a fé. Nesse texto aqui, nesse contexto, o que quer dizer a palavra fé? Doutrina. Então olha só que não tem nada a ver, né? Uma questão de consciência. Aqui, anuncia a fé, anuncia a doutrina, anuncia o ensinamento. Porque a fé cristã, ela é construída, né, com uma gama, um conjunto de ensinamentos. E aí Paulo chama aqui de a fé, né? Ou seja, a doutrina, o ensinamento. Estou pregando para vocês, ensinando para vocês a fé, a doutrina. Então, não tem nada a ver aí com aquilo que a gente viu no texto anterior. Hebreus capítulo 11. Esse Hebreus capítulo 11, eu não vou nem ler, né, irmãos? Porque vocês já sabem o que diz. São os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Então, lá, por exemplo, aparece, né, praticamente em cada versículo, aparece lá, pela fé, pela fé, pela fé. A fé aqui refere-se à confiança, tá? Então, eu até anotei aqui, se vocês, a título de curiosidade, se vocês quiserem anotar aí, no texto de Hebreus aparece 19 vezes a palavra fé, tá? Só para vocês entenderem, que de fato aqui é a galeria dos heróis da fé, que o capítulo fala é sobre a fé, tá? Mas não é a fé como a consciência, não é a fé como doutrina, como ensinamento, é a fé como confiança. Então, né, pela fé, pela confiança que tiveram em Deus, pela confiança que Abraão, pela confiança que Isaac, pela confiança que Sansão, pela confiança que Sara, pela confiança que Moisés, pela fé aqui, então equivale a confiança, tá? João 2 e 24, é o mesmo significado de confiança, João 2 e 24, tá? Só falei lá do Hebreus para vocês entenderem lá, né? Esse texto todo aí, as histórias ali, remetem a pessoas que confiaram em Deus, ou seja, tiveram fé em Deus, né? Lá no texto de João 2, Evangelho de João 2 e 24, bora lá que a gente procura junto aqui, ao vivo é assim, irmão. Procura junto.
O ruim é quando o aluno acha primeiro que o professor e o professor fica perdido aqui, né? 2:24, é que vocês são ligeiros demais. 2:24, ó. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Aqui, ó, Jesus não tinha fé nos homens, irmãos. Jesus não depositava fé naqueles homens, não. Jesus não confiava, né? Então, esse significado de confiança, tá? Então, falei de 3 significados da palavra fé, né? Agora, veja que coisa interessante. A fé tem 4 aspectos. Olha como eu estou complicando o negócio mais ainda aqui, ó. A fé tem 4 aspectos. A fé que salva, a fé como um dom, a fé natural e a chamada fé como fruto. Então, ainda entenda que o conceito fé tem 4 aspectos. Fé para ser salvo, né? Sois salvos pela graça mediante a fé. A fé é crer no sacrifício de Cristo, uma fé que é preciso ter para ser salvo. A fé como um dom, 1 Coríntios capítulo de número 12, aquela fé que produz o milagre, aquela fé que, né, traz o extraordinário, que lida com as questões extraordinárias. Então a fé como um dom da fé, é um dom. Fé natural, todo mundo tem. Vocês acreditam, inclusive, que daqui a 1 minuto eu vou encerrar a aula. Vocês têm fé que eu vou encerrar a aula daqui a 1 minuto. E o que passar disso é de procedência maligna. Fé natural, né, irmão? A fé natural. E tem a fé que eu disse como um fruto, que está lá em Gálatas 5:22, né? Que às vezes é traduzido por fidelidade, é por isso que eu falei. A palavra lá, pistes, né? Pistel, o verbo, é traduzido por fé ou fidelidade. O que é o aspecto dessa fé? A fidelidade. Eu ando de uma maneira que eu acredito que glorifica a Deus, que Deus se agrada. Então é a minha fidelidade, a minha fé, tá certo? Ou então aspectos da fé. Vocês têm alguma pergunta a respeito do que nós falamos aqui? Eu disse. Tem gente perguntando se vai começar a aula agora no grupo aí. Você já está terminando, tem gente perguntando. Esse povo está sem fé. Não é possível. A minha fé foi há 1h15 atrás. Agora eu não tenho fé para continuar não, que eu preciso continuar no outra turma aqui.